Eu confesso que é de arrepiar. O Grupo Pérola voltará no final. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 5. 2 Crônicas, capítulo 5, versos 1 até o 3. 2 Crônicas, capítulo 5, versos 1 até o 3. O texto bíblico diz assim: Desta forma se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado: a prata, o ouro e todos os objetos, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão congregou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os chefes dos pais, entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. Meus irmãos, o templo era o orgulho da nação. Toneladas de metais preciosos, muito ouro, quantidade imensa de prata, de outros metais. A Bíblia cita que Salomão colocou mais de 80.000 trabalhadores para talharem as pedras que serviram para levantar as paredes daquela obra. Orgulho. O templo era orgulho maior do que qualquer outra obra. O orgulho maior do que o território, do que as terras que Davi conquistou. Era mais orgulho do que o palácio real. O templo era o orgulho da nação. Meus irmãos, a Igreja do Lar Paraná, quem sabe eu esteja enganado, mas daquilo que eu acompanhei, a Igreja do Lar Paraná não está no seu 2º templo. A Igreja do Lar Paraná está no seu 3º templo. Às vezes as pessoas se confundem e acham assim que a igreja de madeira queimou. Não, não foi a igreja de madeira. A igreja de madeira ela foi reformada, foi substituída por um templo de alvenaria. E as primeiras lembranças que eu tenho são dessa reforma, dessa construção. Não sei que ano foi isso, 82, não sei. Antes, né? Eu me recordo dessa época onde deixou de ser de madeira e passou a ser alvenaria. Deve ter sido ali 82, 83, alguma coisa assim. São as primeiras memórias que eu tenho. O forro era de madeira. A parte de cima era de madeira, mas o templo era de alvenaria. Irmãos, não tinha nada a ver com o templo de Salomão. Não tinha ouro, não tinha luxo nenhum. Na verdade, não tinha nem muito conforto. Não tinha a glória do templo de Salomão. Mas uma coisa eu posso afirmar aos irmãos: tinha a glória de Deus. Tinha a glória do Espírito Santo de Deus habitando naquele lugar. Era a nossa casa. Foi onde eu me batizei. Foi onde meu pai se batizou. Foi onde cada um dos homens que estão aqui na frente aprenderam a ser líderes de igreja. Eu vou pedir para que se levantem apenas aqueles que eram membros da Igreja Adventista do Lar Paraná 20 anos atrás. Não se levantem os que não eram nascidos,
Não se levantem os que não eram do Lar Paraná. Apenas para que nós tenhamos uma noção de como a igreja mudou, se levantem aqueles que eram membros da igreja do Lar Paraná há pelo menos 20 anos atrás, por favor. Olha ao seu redor. Você tem ideia do quanto essa igreja mudou nesses 20 anos? Isso significa que muitos ou não conviveram, ou quem sabe até não conheceram o nosso antigo templo. Podem se sentar, obrigado. Eu imaginava um terço, não dá um terço. Deu 20% quando muito. Bruno, solta para a gente aquele que é o vídeo chamado vídeo número 2. Você que não conheceu vai conhecer como era, por dentro e por fora, a nossa igreja que queimou. Ali, ó. Ali. Senta. Tem áudio, Bruno?
Toninho, queria que você fosse o primeiro a falar. Toninho vai comentar com a gente aqui alguma coisa da igreja antiga, das suas lembranças. Você sabe que a gente não tem muito tempo, mas fala um pouco para a gente da sua experiência. Eu não sei como que você chegou lá, não sei se você foi batizado lá, enfim, a sua experiência da igreja antiga, Toninho. Nós temos um tempo aqui, mas é pouco tempo para falar tantas coisas. Eu vim para a igreja, na verdade eu era simpatizante da igreja. Eu vim para a igreja, comecei a vir com 12 anos, porque tínhamos um parente que era da igreja e trazia. Mas enfim, de forma definitiva eu me batizei quando tinha 18 anos, né? E a primeira imagem que eu tenho dessa igreja é uma igreja pequenininha, bem menor do que aquela que vocês estão vendo ali, queimada. Vocês não estão vendo, né? Então, irmãos, mas vamos direto aos tópicos principais. A igreja sempre foi, assim, uma igreja viva, certo? Eu não fui batizado nela porque quando eu vim para a igreja não tinha tanque a nossa igreja. Todos que aqui estão, eu acredito que foi batizado na igreja central. Nós éramos batizados lá, certo? A gente era batizado lá. Eu fui batizado em 1978, não esqueço disso. Ano que vem estou entrando nos 60 anos e posso dizer que essa igreja faz parte da minha vida. Por essa ocasião desse incidente, eu vou ser breve, irmãos, eu era o primeiro ancião e foi muito triste. Naquele tempo nós não tínhamos celular e a mensagem para chegar até você, a notícia, demorava um pouquinho mais. E eu me lembro que nós tínhamos a nossa secretária da igreja na época, hoje falecida, Elisa Aires, e era às 7 horas, e ela ligou para mim no meu telefone, eu já morava lá no centro, e ela me dizia: Toninho, a igreja está queimando. Eu falei: como? Eu não acredito. Eu deixei tudo e vim correndo para cá, e realmente a igreja estava queimando, né? Tudo aquilo que vocês viram ali, aquelas programações, aquelas pessoas, era o que nós tínhamos. E a igreja foi um incêndio criminoso, a igreja começou a pegar fogo, tocaram fogo tipo assim, no fundo, e ela foi queimando, né? E eu cheguei aqui, não tinha mais nada para fazer. Naquele tempo não é como era hoje, não tínhamos bombeiro. O máximo que nós tínhamos era um caminhão da prefeitura. Mas eu acho que nem isso veio, né? Depois que já tinha queimado. E, irmãos, mas a parte que realmente foi chocante para um líder, né? Não só eu, mas na época o irmão Wilson, que eu posso me lembrar, um tenor também, o Pichote, foi que eles chegaram depois. Eu cheguei primeiro mas mais triste, irmãos, foi os irmãos que não sabiam, porque ninguém tinha celular, ninguém sabia nada. E os irmãos vinham para o culto e não tinha mais igreja. Aqueles que amam a igreja sabem o que é perder uma igreja, sabe? Tipo assim, mais ou menos quando você tem uma casa. Já pensou você chegar na tua casa e a casa não tem mais casa? Você ainda tem a casa dos amigos, tem a casa dos pais. E a gente recebeu no momento bastante conforto. E à medida que os irmãos das outras igrejas foram vendo, eles foram vindo para cá e ali consolava a gente, falava: olha, vocês estão sem igreja, vão congregar com nós, né? Vão congregar com nós, vamos lá. E nós não sabíamos o que fazer. Bem aqui na frente, a igreja era ali, aqui era o fundo, e aqui nós tínhamos começado a nossa construção, né? Se der os 3 minutos, vocês falam que daí eu não falo os próximos 3 minutos. Ter começado a nossa construção e tinha só uma base, um alicerce aqui. E na frente aqui um monte de pedra, e todo mundo ficou naquele monte de pedra chorando, irmãos. Chorando como uma criança que está apanhando, né?
As crianças choravam. As professoras do departamento choravam. Né? Ninguém entendia o que tinha acontecido, né, ali. Tipo assim, bem na memória, né, as cenas, e a gente não tem jeito de segurar. Porque aqui era a nossa vida, certo? Aqui era a nossa vida, aqui os nossos filhos nasceram aqui. Irmãos, aqui por essa igreja saíram muitos pastores daqui. E estão saindo ainda. A nossa igreja do Lar Paraná, irmãos, na década de 78, 80, foram muitas pessoas para Rondônia. Nós temos igrejas fundadas em Rondônia, Cacoal, Rolim de Moura, com irmãos que saíram daqui. Montaram grupos, fundaram igreja. Da igrejinha do Lar Paraná. Que aprenderam aqui como nós aprendemos o que é levar o Evangelho. Eu quero agradecer o Johnny e o pessoal aí que está fazendo essa homenagem, esse programa, e ele vem bem sugestivo com a lição que nós estamos estudando com a igreja primitiva. Né? E hoje, apesar de termos tantos meios de comunicação, mídia e tal, eu acredito que ainda falta um pouco daquele primeiro amor, né? Realmente tinha um diferencial, né? A igreja do Lar Paraná, em todos os congressos que nós íamos, porque nós tínhamos só a União só a Associação Sul Paranaense, nós não tínhamos nem a Norte, enfim, e os congressos eram grandes, mas sempre nós, pequenininhos, sempre aparecíamos em destaque de trabalho missionário, pregação do Evangelho, e enfim, aí nossa igreja queimou, né? Então, tem uma segunda parte aí. E interessante, irmãos, que mesmo diante das desgraças dos outros, nós encontramos, até eu comentava na lição lá, hoje na minha classe, pessoas para ser sarcásticas, né? E não foi nem de um líder de igreja, da nossa igreja, nem de um e de dois pastores que me encontravam sabendo que eu era o primeiro ancião, falava, Toninho, sarcasticamente batia nas minhas costas, falava, você foi esperto, hein? Você tocou fogo na igreja lá para receber o seguro para construir a outra mais rápida. Não sei se algum... eles falavam com tom... Então, além de todo o sofrimento, a gente tinha que ouvir isso. Nos congressos, nos encontros de tesouraria, de ancião, né? Eles falavam brincando, mas pensavam isso. Mas, na verdade, o seguro que nós recebemos era irrisório, que não deu para... Né? Daqui depois o Lorival vai falar que não deu para fazer quase nada, né? E essa igreja nasceu das cinzas, literalmente falando, né? Eu queria que os irmãos tivessem a oportunidade de falar mais, mas o que eu quero dizer é isso. Eu quero dizer que a gente sofreu bastante, irmãos. E uma coisa eu quero dizer, que Deus sempre abençoa. Eu não me lembro, está aqui os irmãos, demorou muito tempo para essa igreja ter uma cobertura, irmãos, mas nós não tivemos nem uma quarta-feira sem culto, sentado em cima de tijolo aqui, que chovesse. Nem um sábado, sentado no tijolo aqui, sem cobertura, que chovesse, e nem um domingo. Estou mentindo? Toninho, obrigado. Eu queria convidar aqui o Antenor. Antenor, especialmente o que o antigo templo do Lar Paraná, que ficava ali na esquina, né, onde é o nosso pátio hoje, aqui era o pátio, né? O pátio era lá, a igreja era lá onde é o pátio atualmente. O que aquele templo significou na sua vida, Antenor? Provavelmente você se batizou lá, provavelmente você conheceu a igreja lá. Conta pra gente a sua visão. Realmente, o batismo foi ali. Eu lembro, no dia 15 de julho, estava um frio
danado, né? Hoje esquenta água, mas naquele tempo não tinha negócio de esquentar água, não. Você tomava banho, batizava no frio mesmo. Já tinha, já. Então a gente foi batizado, pastor Liazi, uma semana de oração, né? Mas contando a respeito um pouco, lá nós estávamos fazendo o evangelismo, não é evangelismo, era a voz do juvenil, desbravador, né? E eu era vice-diretor do Jorge, né? Então a gente trabalhava junto. Nós estávamos fazendo a voz juvenil. A Ana é melhor de memória, eu não sei se o André, meu filho, fez o primeiro sermão depois que a igreja queimou, ou foi antes, né? Mas na voz juvenil, o meu filho fez o sermão, né? Que era a semana toda. E eu acho que isso trouxe um pouco, irmão, das pessoas aqui em volta, quando você pegava a televisão e levava, naquele tempo não tinha som, nada, essas coisas, então você levava e trazia o som, e eu acho que alguém deve ter visto, né? Isso aí foi lá à noite para roubar, né? Se tocar nas coisas de Deus, irmãos, essa pessoa hoje, o suspeito que colocou fogo na igreja, não existe mais, ele morreu, foi matado. E a gente sabe que colocar as coisas, assim, tocar nas coisas de Deus não é bom. E eu lembro que quando nós olhamos o Zap chegou de bicicleta, o Dani. Chegou lá e falou assim, sabe o que aconteceu? Colocaram fogo na igreja. O Dani chegou lá, lembra, Dani? Foi avisar nós lá, né? Aí nós viemos para cá. O Toninho até estava envolvido com o Toninho Miranda, que era o diretor de comunicação. A rádio veio, então eles estavam envolvidos com o jornal, com a rádio, né, ali preocupado, chorando, né? E aí eu fiquei pensando, falei, e agora, irmãos? Uns falavam assim, nós vamos congregar em outra igreja, outro vai congregar em outra igreja e tal, ou com a par, outro vai... Eu fiquei pensando, aí eu conversando com o Jorge, falei, Jorge, vamos reunir o pessoal aqui, que era a igreja aqui, e vamos orar. Aí acho que o Jorge falou alguma coisa e tal, e aí nós pegamos na mão, aqui no salão, né, que só tinha as paredes, não tinha teto. E aí a gente pegou na mão e cantou esse hino, né, ao passarem pelas águas. Eu lembro até hoje, bastante pessoa chorou. O irmão Ademir não está lembrado disso. Falou, irmão, não foi verdade, cantou esse hino? Cantou. Eu lembro que o Toninho estava envolvido ali com a imprensa, né, ele, o Toninho Miranda, envolvido lá. E a gente reuniu aqui, pegaram na mão e cantamos esse hino, ao passarem pelas águas. Não sei se o irmão Lorival estava junto, né. Daí a gente cantou esse hino e falou, não, gente, nós vamos ficar por aqui mesmo. Só para não... O Toninho chorou, então a gente vai contar uma coisa para vocês dar risada. Foi colocado umas tábuas e os tijolos embaixo. Aí o cara estava pregando aqui, né? De repente aquele tijolo quebrava, plá, eles caíam assim. A pessoa meio... montava muita agenda, quebrava os tijolos, assustava o pregador. Outra hora a pessoa estava cantando, de repente aquele tijolo quebrava, plá, quebrava, fazia aquele barulho, né? Então, foi, né, Toninho? Graças a Deus nós chegamos onde nós chegamos. Então foi muito triste, né, aquele dia, mas permanecemos aqui, não lhe damos o pé daqui. Nós ficamos aqui, fizemos alguns cultos na salinha, outros cultos em cima, né, mas sempre ficamos aqui. Essa igreja, ela foi fundada por Deus e permanece até hoje, com certeza vai permanecer até a volta de Jesus. Volte à Bíblia, 2 Crônicas 36, verso 19. 2 Crônicas 36, verso 19. Diz assim: e queimaram a casa de Deus, e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. Era uma madrugada de sexta para sábado. Era uma manhã de sábado. Dia 25 de julho de 1998. 20 anos, portanto. No aniversário do Ivo, 20 anos. Próxima quarta, 20 anos. Não que eu me lembre, mas essas coisas estão anotadas.
Eu despertei, era 5:30 da manhã. E eu observei que a luz da cozinha estava acesa. E eu levantei e a porta da cozinha estava aberta. Meus pais não estavam em casa. Muito estranho. Eu não tinha ouvido a sirene de bombeiro, nada, eu não ouvi. Os meus irmãos estavam dormindo naquele momento e logo veio a notícia. Queimaram a casa de Deus. A igreja do Lar Paraná não tinha mais tempo. Bruno, solta pra gente aí o vídeo chamado vídeo 3. Só vai trabalhar. Então, filho, doutor. Tem que adiante. Revoga tudo lá, ó. Se quer começar.
Irmão Ademir. Irmão Ademir era o tesoureiro. Irmão Ademir, o que o irmão tem para falar ao lembrar dessas cenas, como tesoureiro, vendo uma igreja que a gente tinha plano de construir lentamente, só tinha parede, não tinha nem piso, era terra. Qual a visão do irmão naquele momento? O que o irmão tem a dizer? Naquele tempo, como já falou aqui, eles não tinham telefone, não tinha comunicação, não era como era hoje. E também naquele tempo nós tínhamos uma bênção que os filhos eram pequenos, a gente colocava eles dentro do carro e geralmente eles vinham. Hoje mudou um pouco as coisas e a gente fica um pouco triste nesse ponto. Mas, como tesoureiro, eu estava falando quando queimou a igreja, aí eu pensava como seriam as coisas, né? E o povo do Lar Paraná, nós sempre fomos um povo assalariado, irmão. Então, a gente via como que o caixa da igreja mesmo não sobrava quase para nada, assim, a escolinha e outras coisas. E quando nós chegamos aqui, então, a coisa que a gente não espera, irmão, aqueles que já teve a casa visitada por um ladrão, sabe? Parece que para todo mundo acontece, você escuta jornal, você fica com a mente, parece trabalhada, que para todo mundo acontece, mas para a gente não acontece. E quando você chega assim, você não tem palavra, irmão, é uma coisa que cala. Eu lembro bem do Jorge chorando, do Toninho também, e outras pessoas. Cada um tem um tipo para chorar mesmo. Eu mesmo, infelizmente, eu choro muito com música, irmão. Parece brincadeira, assim, sabe? Certas músicas. Mas naquele tempo, então, falando do seguro, aquele tempo o seguro, eu não sei como que é agora, o irmão tesoureiro está ali, o Helder, mas naquele tempo foi 3.200 e eles pagavam, eu não sei se era 500, e olha, tinha que pedir milhões de vezes para o pastor ir lá para eles liberar ainda. Era bem difícil as coisas, sabe? Hoje eu não sei, hoje parece que cobre tudo o prédio, Helder, como que é hoje? Tem um seguro bom, que quando você queimar é uns 600, 700 mil, é isso? Ele falou assim, não sei o que é isso, 300? 300 só a data vale, mas então é do mesmo jeito. Mas o que eu lembro é que a gente fica triste, a gente não tem, assim, sabe? Eu lembro das pessoas. E também, como tesoureiro, eu vou ter que confessar um negócio aqui. A tesouraria não ajudou muito, irmão. Não sei de onde que veio o dinheiro, Deus sabe. Um dia na eternidade eu vou ver aqueles que realmente puseram o coração e terminaram a igreja. Então, irmão, é só um milagre. E no dia do juízo, ninguém pode dizer que Deus não ajuda, irmão. Não vai ter. Por que você não fez isso? Porque eu não pude, ou não tive. Deus, quando Ele quer, Ele faz, irmão, as coisas. Essa nossa igreja é um milagre. Como tesoureiro, eu posso falar isso. Eu não lembro, assim, que chegava na duplicata, fatura, que naquele tempo já tinha. Fatura e duplicata é bem antigo, irmão. Mas muitos irmãos, a gente não vai falar o nome porque não é correto, irmão, numa assembleia se falar o nome, mas teve pessoas que deu o sangue, largou de serviço e fez tudo, irmão. E graças a Deus, a nossa igreja está aí. Então, era 3 minutos, eu não sei se... acho que já passou. Irmão. Mais um pouquinho. Naqueles escombros ali, eu achei essa Bíblia aqui, ó. Do meio da cinza ali, não tem nome de ninguém ali, mas tem alguma parte que a pessoa anotaram. E tem até hoje ela, vou guardar de lembrança, irmão. Agora só. Irmão,
chorou e nem teve música, né? Então não chora só na música, né? É a idade. Irmão Wilson, vem para cá. Irmão Wilson, a gente estava conversando esses dias atrás, o irmão Wilson não estava em Campo Mourão naquele dia, né, irmão? Mas, irmão, o que o irmão teria a falar? Justamente nessa sexta-feira nós viajamos, fui para São Paulo, meu sobrinho faleceu e eu fui com minha irmã. E quando nós chegamos, a Idelinda, depois de descansar, ela deu a triste notícia, que a igreja, não tinha mais a igreja lá em Paraná. E realmente foi duas tristezas assim, muito grandes. Mas resumindo, irmãos, o que eu poderia falar, o John nos procurou e pediu para falar algumas palavras. Essa Bíblia aqui nós restauramos, nós tínhamos naquela época a classe bíblica, era muito batismo, acho que nós tínhamos batismo quase todo final de semana, era assim? Era muito batismo, mas eu me lembro que nós tínhamos classe bíblica, então nós compramos várias Bíblias, e essas Bíblias nós usávamos na classe bíblica. Muitos batismos tinha. Eu até me surpreendi com o Ademir apresentando aquela Bíblia, era uma Bíblia diferente, outra Bíblia que foi poupada. Mas o Johnny leu ali, em Crônicas, verso 19, que queimaram a casa de Deus. A nossa igreja também, a casa de Deus, foi queimada. E todos os objetos valiosos, irmãos, os objetos valiosos, eles foram poupados. Amém? Isaías 40 diz assim, que seca-se... Vou ler esse verso, pode ler para mim, Johnny? Isso, lembrei. Seca-se a erva, cai-se as flores, mas a palavra do Senhor, ela permanece eternamente para sempre. Irmãos, isso aqui é um milagre. Se você abrir essa Bíblia, Desbravadores já usou, temos aqui a Ellen que pregou, já usando essa Bíblia. Nós temos só as marcas do fogo e também da água, algumas coisas, mas o resto da Bíblia, ela ficou intacta. E nós restauramos essas Bíblias e as Bíblias foram passadas para outras pessoas para utilizar, e essa eu guardei de recordação. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Essa igreja, irmãos, é um lar. Eu me lembro a primeira vez que nós viemos nessa igreja e eu fiquei surpreendido. A Idelina estava fazendo aniversário e nós viemos várias pessoas aqui na frente, eu lembro do irmão Pires, e nós ganhamos um presente, um bolo de cenoura. Nunca mais saímos daqui e ficamos aqui até hoje. Recepção, fomos bem recebidos. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. De tudo que foi queimado, cinzas, virou cinzas, a cobertura, outras coisas, mas a palavra de Deus, objetos preciosos, permanece conosco. Irmãos, essa igreja realmente é um milagre. E todas as pessoas que vêm aqui, Johnny, são bem recebidas. Tem amor essa igreja. Eu amo essa igreja, amo os irmãos. Vocês é a minha família. E aqui nós pretendemos ficar muitos anos, até quando Deus permitir. E quem sabe continuarmos na eternidade juntos. Mas aqui está o milagre. Deus, Ele guardou os seus objetos preciosos. Que alguém quiser ver, tem a minha, do irmão Ademir. E outras que estão na mão dos irmãos. Que Deus realmente abençoe e fortaleça a nossa fé e que essa igreja cresça muito. Fiquei impressionado quando o irmão Toninho pediu para as levantarem e nós vimos o quanto essa igreja cresceu, quantos pastores estão agora se formando e outros ainda se formarão. Que Deus realmente abençoe a nossa igreja. Por falar em pastor, o Dani conseguiu o depoimento de um dos pastores que saiu dessa igreja. Bruno, vídeo 12 aí. Me lembro bem como se fosse hoje. Era umas 4 da manhã, o pai saiu de casa, né? Alguém ligou que a igreja do Lar Paraná estava pegando fogo. Eu achei até que estava meio sonhando, né? Mas era verdade. E quando eu saí atrás, fui até a igreja, já tinha algumas pessoas lá.
E a gente viu, né, nossa querida igreja lá, só fogo, chamas, né? E eu nunca vou me esquecer que nós fizemos ali um culto do lado ali da nossa igreja destruída. E nunca me esqueci também do que aconteceu depois daquele dia, né? Existe uma frase que combina bem com esse acontecimento, é a males que vem para bem. Eu me lembro que esse acontecimento uniu bastante a nossa igreja, e eu me lembro bem a gente teve que se mudar, né, para uma igreja em construção ainda, não tínhamos teto, não tínhamos janelas, não tínhamos nem o piso ainda, né? Algumas fotos talvez algumas pessoas têm aí desse dia. E tudo o que aconteceu, né, uniu mais a nossa igreja. E eu tenho certeza que se hoje a igreja do Lar Paraná é a igreja que é, com certeza esse acontecimento nos uniu ainda mais e tornou a nossa igreja mais forte. Foi no dia 25 de julho de 1998. Eu estava lá. Toninho, esse aí era o André. Nós não vimos aqui porque não funcionou aqui na televisão. Era o teu filho André. Toninho, eu queria que você... Eu não sei se foi você... Chega aqui um pouquinho. Eu não sei se foi você o responsável pela decisão, mas nós não tínhamos nenhuma estrutura. Nós comentamos aqui que no dia em que aconteceu o incêndio, nem piso tinha, não tinha nada. Era parede. Eu queria que você comentasse alguma coisa a respeito da decisão de não dispersar os membros, né? Os membros poderiam ter ido para o Coapar assistir culto lá, até que ajeitasse aqui, poderiam ter... De onde partiu a decisão, e eu julgo sábia a decisão de manter aqui os cultos, por mais precário que fosse? De onde surgiu essa decisão? Foi tua? Foi de uma comissão de irmãos? Comenta um pouquinho sobre isso. Na verdade, foi um monte de coisa que estava acontecendo ao mesmo tempo, e como o Antenor estava dizendo ali, eu e o Toninho Miranda, nós estávamos ali, porque tinha, na época as rádios, né, AM, FM funcionavam, e eles vieram tudo aqui para gravar a entrevista, e nesse meio tempo os irmãos estavam aqui para ter o culto. E o Antenor ali com um grupo, né, eu ali com outro, e o Pichote já estava com nós também na época, certo? E agora, é sábado, né? Nós viemos para a igreja, não temos igreja. Aí eu peguei e falei, olha, vamos fazer o culto. Quando a gente vai fazer trabalho missionário, a gente faz culto debaixo de árvore. Quantas cartas missionárias não vêm das missões que os irmãos não têm igreja? E daí? Agora nós também não temos, mas ainda nós temos o nosso terreno, temos a nossa igreja que está saindo, vamos ter o culto normalmente, né? E vamos fazer o nosso culto. E parece que todos tinham essa ideia, não é que a ideia foi minha, todos queriam ficar aqui. E nós nunca saímos daqui. Nunca professor de departamento levou os seus alunos para uma outra igreja e tal. Nós ficamos aqui, né? E aqui estamos até hoje. Obrigado, Toninho. Uma semana depois, o incêndio foi no dia 25, uma semana depois, sábado, dia 1º de agosto, nós estávamos aqui em condições fisicamente precárias, mas nós estávamos aqui. Você vai ver essas cenas. O vídeo é longo, eu receio que a gente não vai poder assistir inteiro. Mas, Bruno, coloca aí o vídeo 7 com as cenas da primeira escola sabatina, no primeiro culto, céu extremamente nublado. Do culto, depois o tempo virou para chuva.
sábados aqui chegaram para juntos realizarmos mais uma escola sabatina. E para iniciar a escola sabatina desta manhã, vamos procurar em nosso cenário o hino de número 219, Sempre Alegre. Quando todos encontrarem, vamos colocar em pé e com bastante entusiasmo louvar a nosso Deus. Bruno, avança lá para os 11 minutos, Bruno. Ok, deixa correr a partir daí. Olha como é que estavam as nuvens no culto. Irmãos, esse tempo de chuva nos ameaçava constantemente. Nós ficamos sabendo de locais que choviam aí na cidade, aqui não chovia. Através do fogo. Mas louvado seja Deus, porque nesta manhã, primeiro sábado após este incidente, estamos alegres, felizes, e realmente Deus seja louvado, porque os anjos também aqui estão, e a promessa de Jesus é que onde um ou dois estivesse falando em seu nome, ali ele estaria. Portanto, temos plena certeza de que Jesus, Deus, está em nosso meio. Ainda sem teto, sem vitrores, sem o contrapiso, sem piso. Mas o nome de Deus está no lugar. Essa é a casa dele. E é por pouco tempo, irmãos. Estivemos esta semana em Maringá, providenciando já a cobertura, e a associação ali está também interferindo, e dentro em breve, muito em breve, teremos aqui já a cobertura, vitrores, piso, para proporcionar a cada um dos irmãos, dos amigos e da comunidade mais conforto, e que, acima de tudo, o nome de Deus possa continuar sendo louvado. Que Deus realmente possa continuar. Ok, Bruno. Obrigado. Irmãos, em uma semana foi providenciada aí pelo menos a pedra, mas para ajoelhar é complicado. Irmão Lorival, o irmão Lorival foi o homem, não por trás, mas à frente da construção. Irmão Lorival, o espaço é seu, comente o que o irmão julgar pertinente, visitas para conseguir oferta, enfim, o espaço é seu, o irmão João também está aí, o irmão pode chamar o irmão João para dar algum depoimento. O espaço é seu. Difícil falar. O irmão João disse assim, olha, fale alguma coisa sobre os desafios, sobre algumas experiências que você julgar necessário. Mas
Antes, quero dizer o seguinte, era em torno de 5 horas da manhã, o senhor José era um vizinho da igreja aqui, morava aqui pertinho na época, muito amigo da igreja, tinha feito um curso como deixar de fumar, como o irmão Loi Cordeiro, aquele que estava pregando em um dos vídeos, um senhor gordinho, e ele era muito agradecido com relação a isso. Falou, olha, eu não conseguia largar de fumar, a igreja adventista me ajudou. 5 horas da manhã está ele lá me batendo lá na grade da minha casa, morava aqui pertinho do Colégio Dom Bosco, e assustado, abri a janela um pouquinho, irmão, vá logo, a igreja está pegando fogo. Eu falei, irmão, o quê? A igreja está pegando fogo? Eu falei, esse irmão está sonhando, 5 horas da manhã, trazer uma notícia dessa, eu ainda dormindo. Meus irmãos, nem sei quanto tempo, sei lá, acho que 20 segundos, eu enfiei uma roupa ali e saí correndo. Esta cena nunca me sai da memória, contei para alguns irmãos depois, mas quando eu descia umas 4 quadras aqui na Rua das Palmeiras, que eu virei para cá, eu já enxerguei as labaredas de fogo, e isso ficou gravado na minha mente, não sai da minha mente. Bom, os irmãos já falaram muito sobre a questão da igreja, do fogo, e a gente, na verdade, como já foi dito, nunca deixamos de congregar nesta igreja, com chão, depois com pedra, com bancos com tijolos, né? Depois uns bancos ali simples, sem encosto, mas nunca deixamos de congregar neste lugar para a honra e glória de Deus. Os filhos de Deus não se dispersaram, permaneceram aqui. Aliás, começaram a vir alguns, como até hoje acontece para a honra e glória de Deus. A gente reunido ali na frente, eu me lembro que o irmão Loi disse assim, olha, irmãos, isso aqui é muito triste, mas vamos fazer o seguinte, vamos olhar aqui para cima. Deu meia volta, não sei quantos se lembram disso. Olha aqui a nova igreja, é aqui que nós vamos congregar. E aí, até hoje, estamos congregando nesta igreja. E com certeza estaremos aqui até a volta do Senhor. Amém? Os desafios eram grandes, porque, na verdade, não tínhamos condição financeira nenhuma. Irmãos, foram muitas vigílias das 8 à meia-noite. Eu não sei quantos se lembram, mas eu acho que foi pelo menos, nós fizemos de 6 a 8 vigílias, das 8 da noite à meia-noite. Muita oração. Porque a igreja não tinha condição nenhuma de construir. Mas a igreja é de quem? E Deus é pobre? Deus não é pobre. Deus é riquíssimo. Mas, irmãos, foram muitas visitas para buscar recursos para construir essa igreja. E eu quero compartilhar com os irmãos 3 delas. Não vou me delongar tanto. Já chorei ali o que devia chorar. Uma delas visitamos o irmão Loi. Irmão Wilson, fomos lá visitar o irmão Loi. Não sei se o irmão João Batista estava nesta visita. Me parece que não. Vamos visitar lá na casa do irmão Loi Cordeiro. O irmão Wilson, chegamos lá, oramos com o irmão Loi. Como sempre nas visitas, a gente levava o projeto de construção. E dizia, olha, está aqui o projeto. E pretendemos fazer mais isso e mais isso nesse curto espaço de tempo, mas não temos recursos. A gente orava e depois pedia uma oferta. Me lembro que o Moloi disse assim, olha, eu não tenho condições de ajudar, não tenho dinheiro. Mas olha, já faz 1 ano que eu tenho uma televisão e faz o seguinte, leva essa televisão. Faz 1 ano que ela está parada e eu já tentei vender ela e não consigo vender. Leva ela. Aí, não sei se foi eu e o irmão Wilson, não me lembro, olha, irmão João Batista, ele conserta a televisão.
E algumas pessoas aparecem lá e tal, para consertar a televisão e coisa e tal, e ele pode encaminhar essa venda. Irmãos, foi naquela semana, Mão João Batista lá no Coapar, trouxe lá a oferta. O irmão se lembra quanto que era? 150. Mas a televisão valia, sabe quanto? 100. Ele trouxe, irmãos, em dinheiro, está aqui. O rapaz olhou, gostou, me deu dinheiro na hora. Deus mandou aquele homem lá para dar uma oferta para a igreja do Lar Paraná. Amém? Bom, uma segunda, nós visitamos as cidades por aí. Então visitamos a igreja de Juranda, a igreja de Mamborê, igreja de Ubiratã, de Ivailândia, fora as igrejas aqui da cidade. A gente visitava alguns irmãos, não é? Porque, claro, você não vai visitar toda a igreja, nem tínhamos condições para isso. Mas você visitava aí uma meia dúzia de irmãos de cada igreja que tinham um pouquinho mais de condição para nos ajudar nesta empreitada, nesta obra do Senhor. E nesse dia o irmão Wilson estava presente, acho que nem o irmão João, lá em Ubiratã. O irmão estava junto lá? Não estava, né? Ubiratã foi eu e o pastor Euri, né? Eu e o pastor Euri em Ubiratã. Chegamos lá, o pastor Euri havia sido pastor daquele distrito, então ele conhecia alguns irmãos. E nós já fomos na casa desses irmãos. Chegamos em um lugar onde tinha alguns irmãos lá reunidos. Estava numa festividade lá com as famílias e estavam lá reunidos. Pois bem, depois que nós apresentamos o projeto ali de construção, teve um irmão que disse assim: olha, eu não tenho condições de ajudar, eu não tenho condições porque eu não tenho dinheiro nenhum. Aí esse irmão disse o seguinte, falou: olha, eu tenho uma pequena chácara, mas irmão, pensa numa chácara ruim, palavras dele, pensa numa chacrinha ruim, tem um morro, é toda quebradinha, a área de plantio é muito pequenininha, faz 2 anos que eu coloquei à venda. Eu não sei se ele trabalhava numa farmácia lá ou era dono de uma farmácia em Ubiratã. Não vende, não tem o que faça vender essa chácara. E eu fiz um propósito no meu coração, a gente nem tinha pedido uma oferta para ele. Eu fiz um propósito no meu coração, ouvindo vocês falarem deste projeto. Se eu vender essa chácara, eu vou dar uma oferta para a igreja do Lar Paraná. Eu não sei se foi uns 3, 4 meses depois, o irmão Wilson estava lá no IAP, num treinamento. Lembra o que aconteceu? O irmão Wilson trouxe o cheque. O irmão também estava lá nesse treinamento. Trouxe o cheque. Agora, esse eu não me lembro o valor, mas era um valor considerável. Eu vou chutar no valor de hoje, uns 7, 8 mil reais. O valor de hoje. O irmão mandou o cheque para o irmão Wilson, está lá. Leva lá porque eu fiz um pacto com Deus. E vendeu rápido, porque fazia 2 anos que ele queria vender e não conseguia. Terceiro e último, nós fomos em Ivailândia. Já tínhamos ido como igreja, porque a gente fazia visita como igreja, a igreja de Mamborê, de Juranda, e lá a gente pedia a oferta do culto para a construção da igreja do Lar Paraná. Bom, foi uma correria, vocês não façam ideia. Bom, na igreja de Ivailândia, fomos visitar alguns irmãos lá. Tinha um irmão que morava aqui, lá em Ivailândia, as famílias deles moravam tudo lá, ele conhecia todo mundo lá. E ele frequentava a igreja central aqui em Campo Mourão. Não lembro o nome desse irmão. Aí, o pastor Euri ia com a gente. Eu, esse irmão, que conhece os irmãos lá, e o pastor Euri. No dia, o pastor Euri não pôde. Agora, o irmão João Batista estava comigo. Fomos juntos lá na cidade de Ivailândia. Até contei depois para o irmão João Batista, o irmão falou assim: rapaz, e foi mesmo, aconteceu isso. Nós levamos o projeto, conversamos com os irmãos lá e tal. O irmão, ele era um fazendeiro e ia entregar
acho que era de cana-de-açúcar, alguma coisa assim lá na região, lá, e precisava fazer um acerto com a cooperativa. Eu vou fazer esse acerto e vou dar uma oferta para a igreja. R$500, lembra? 500. Mas esses 500 na época, é como se fosse hoje, assim, tipo, uns R$4.000, mais ou menos. No mínimo. Tá, esse irmão fez o compromisso. Ó, irmão, está aqui a conta, irmão, deposita, assim que fechar o negócio, ok. Tudo certo, tudo combinado. Ok, passou os 3 meses, que ele tinha mais ou menos atrasado, nada, eu vou esperar um pouco mais. Passou mais um mês, nada, liguei para esse irmão. Esse irmão disse, sabe o quê? Quem que está falando? Irmão Lorival, eu, irmão João Batista, estivemos aí em sua casa, o irmão fulano estava aí com a gente, o irmão fez uma oferta em favor da construção, expliquei tudo certinho. Irmãos, eu não posso julgar ninguém, eu não sei se ele estava sendo sincero, mas ele disse que não se lembrava disto. Não sei. Mas eu fiquei encucado com aquele negócio. Falei, como é que pode? Não. Falei, eu não sei se esse irmão está sendo sincero ou se ele está inventando. Mas com Deus ninguém se brinca. E dali mais uns 30 dias eu falei, pastor Euri, aconteceu isso. Falei, pastor, nós vamos lá. Eu vou lá na casa desse homem. Você vai comigo? Vou. Então vamos lá. Não sei se o irmão estava junto nessa vez. Estava também, né? O irmão João Batista estava junto. Bom, isso dessa vez não estava lá, em Vailândia ele não foi. Aí, tá, falei, pastor Euri, o homem não se lembra de nada, não sei por qual motivo. Então, o que nós vamos fazer? A gente também não se lembra de nada. Vamos lá levar o projeto de construção para ele e vamos pedir uma oferta para o homem. Escuta só, vamos lá, normal. Somos da Igreja do Lar Paraná, Campo Mourão. Que bom estar aqui na casa do irmão, e conversamos. Irmão, viemos aqui com um objetivo, pedir uma oferta para o irmão. E projeto, abrimos assim em cima da mesa dele e começamos a falar, isso aqui já está pronto, isso aqui nós pretendemos fazer logo e coisa e tal. Irmãos, ficamos em torno de 1 hora na casa desse irmão. No final, eu falei, pastor Euri, depois que eu falar, o pastor entra com o pedido de oferta. Estava junto, falei, você faça o pedido de oferta hoje. Ok, terminei de expor ali a questão da construção e o pastor Euri, então, entrou com o pedido de oferta. E esse irmão disse, vou ajudar. E ajudou, sabe com quanto? Quem chuta? Foi uns 5 meses a 6 meses depois. Quanto? 1.500, amém? Deus seja louvado. Eu tenho aqui para finalizar, nas minhas mãos, um jornal da época. Depois eu vou deixar ele ali no mural, quem quiser dar uma olhadinha. Tribuna, Campo Mourão, domingo 26 de julho de 98, falando sobre o incêndio criminoso ocorrido no dia anterior, ou seja, no dia 25. Eu vou deixar ali no mural, tem algumas fotos da época, depois se os irmãos quiserem olhar ali também. Mas uma coisa eu posso dizer para os irmãos, sem medo de errar. Os desafios foram enormes, mas não existe desafio tão grande como grande é o meu e o seu Deus. Amém? Irmãos, você sabe que na igreja há diversidade de dons. E tem pessoas que não têm condições de fazer o que ele faz, pedir. Irmãos, eu sou um zero à esquerda para pedir. Quase 50 anos na igreja, o meu pior terror é recolta. E o irmão Lorival, irmãos, era um irmão novo de igreja. Ele tinha recém-batizado nessa época. O irmão Lorival, ele sempre trabalhou assim, ele tinha o trabalho dele. E eu não sei onde que ele arrumava tempo, né? E fazia a cabeça do irmão João Batista, do irmão Wilson. E esse homem de Deus despertou esse dom. A gente precisava desse homem. E Deus colocou esse homem. Porque se dependesse de mim, irmãos,
Nós estávamos congregando aqui no chão ainda, dessa parte. Irmãos, na verdade eu ia junto com o irmão Lorival e às vezes eu ia na marra com porque o povo quando via a gente acho que corria, todo mundo se escondia, porque era só pedir dinheiro. Mas eu ia na marra. O irmão Lorival é perseverante, irmão, olha, parabéns, viu? Sinceramente, eu ia na marra, mas valeu a pena, viu, irmão Lorival? Está aí os resultados, viu? Eu me lembro de muitas vezes que eu chegava lá na casa do irmão Wilson, ele morava ali na Receita Estadual, ali. Tinha uns apartamentos ali nos fundos, eu não sei quantos conhecem, eles moravam ali. Quando eu chegava naquele portão... Irmãos, pior, vocês não sabem o que esse homem fazia. Irmãos, ele não tinha nem limite no banco. Irmãos, ele dava o cheque dele no material de construção e depois ia pedir. Ele falava, irmão Toninho, ó, eu dei o cheque agora. Tesoureiro ficava louco. Quando eu chegava naquele portão e tinha uma cachorrinha, estava morrendo de rir. A cachorrinha não parava de latir. A irmã Edelinda acho que já pensava assim, meu Deus do céu, já vem o irmão Lorival de novo, levar meu marido e depois me trazer não sei que hora. Era assim que acontecia, porque cada visita era 1 hora, 1 hora e meia, e não foram poucas não. Está aí o irmão Wilson e o irmão João que sabem disso. Mas, irmãos, foi tudo para a honra e glória de Deus. Amém? Nós temos mais ou menos 1 hora e meia de vídeos que foram preservados. Esses vídeos, durante o almoço, logo após o almoço, a gente vai botar para circular no WhatsApp, vão estar na página do Facebook da igreja. E o cinegrafista por trás dessa história é o meu pai aqui, né? O João Batista, que Deus inspirou a filmar, tá? Nós temos muitas cenas que a gente não passou aqui. Inspirou a filmar lá dentro da igreja 1 ano antes do acontecido, filmou o passo a passo da construção. Vocês depois vão ver todos esses vídeos depois nas redes sociais. Pois é, essa história é longa. Se vocês verem o material que a gente tem... E assim, eu tinha muita amizade com a família Cordeiro, né? Conheci a família Cordeiro muitos anos, conheci. E aí, de repente, eu fiquei conhecendo o Loi, né? O Alvino Cordeiro, né? Carinhosamente chamava de Loi. E ele estava fazendo a semana de oração, acho que era um curso, né? Como deixar de fumar, né? E ele chegou para mim e disse assim, você tem uma filmadora lá, né? Eu falei, tenho. Ele falou, você não quer filmar? Você pode me mostrar depois? Trouxe a filmadora, comecei a filmar. E aí passou a ser um hobby. Batismo, assim, alguma programação da igreja, eu comecei a filmar. E, lógico, daí filmei também a construção, né? Acompanhando a construção da igreja. Se vocês verem o material que a gente tem, é muito vasto, né? Da pedra fundamental, o mutirão que fizemos aqui com os irmãos, o irmão Wilson lá com o balde de massa lá em cima dessa laje aqui, tem tudo isso aí filmado, tem tudo guardado. E foi um prazer, né? Eu falei assim, vou filmar e um dia a gente vai mostrar isso para os irmãos da igreja. Olha, 20 anos depois, né? Temos o privilégio de estar vendo aí. A história é longa. Depois o irmão Lorival relatou aqui algumas visitas que fizemos. Foram várias visitas, né, irmão Lorival? Várias visitas. Irmão Toninho, irmão Wilson. Fomos lá para atrás dos bancos lá, né? Não, mas nós fomos lá também, e fomos em vários lugares ver modelo de igreja, modelo de tanque batismal. Fizemos, olha, a história é longa, mas para a honra e glória de Deus está o templo aí, né? E chegamos aonde chegamos. Tentaram destruir, tentaram atear o fogo ali, queimaram. Mas eu estava estudando a lição essa semana e estava lembrando exatamente isso aí, ó. Lembra que Gamaliel falou, olha, gente, vocês tomem cuidado. Se esse movimento é só do ser humano, vai acabar por si próprio. Mas se for dirigido por Deus, vocês não vão conseguir acabar. Vocês não...
tudo que é dirigido por Deus, irmão, não tem fim, é eterno. Eu fico muito feliz de ter participado dessa história. E eu quero dizer para vocês que eu estou em outra batalha agora. Nós estamos, essa semana, acho que já foi derrubado a igreja velha de Borbônia. Estamos no desafio de construir uma igreja lá, junto com o pastor, junto com os outros irmãos. Estamos embarcados naquele barco de novo. Irmãos, nós temos que finalizar. Assim como em Jerusalém, a igreja do Lar Paraná foi derrubada. Mas assim como em Jerusalém, a igreja do Lar Paraná foi reerguida. Assim como o templo de Jerusalém. Mas para que chegasse no ponto em que está, ainda sem tanto luxo, sem tanta glória, sem nenhum ouro, para que ela chegasse, para que você possa estar hoje sentado confortavelmente em bancos que têm encosto. Isso só foi possível por causa da fidelidade, da generosidade, do desprendimento, da colaboração, do empenho de diversas pessoas, membros dessa igreja e também pessoas de fora dessa igreja. As famílias foram fiéis. Muitos irmãos vieram e calejaram as suas mãos para que você estivesse hoje assentado aqui. Fidelidade é a palavra-chave que você deve levar no seu coração essa manhã. Fidelidade. Das mais diversas formas, seja pelo seu suor, seja pelo seu recurso. Fidelidade. Queria convidar o grupo Pérola, que vai cantar o hino final. E depois, na sequência, o Ivo fará a oração de encerramento.
Quantas recordações, quantas lembranças, não? Quantas emoções, mas Deus estava no comando. Deus tinha uma bênção especial para essa igreja. Tudo isso que vocês passaram, a angústia, o sofrimento, a dor, a perda da igreja, Deus estava preparando uma bênção maior. E vocês são provas disso. Olhe para cá. Perceberam? A bênção que Deus estava preparando no futuro. Quero deixar aqui, Johnny, um agradecimento especial a Deus, mas especialmente a você que teve a ideia de relembrar esse programa, montar esse programa, e preparar esse programa com muito carinho, com muito amor. Deus te abençoe. A bênção vinha e ela veio. Salomão escreveu no livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, o seguinte: tudo quanto vier a tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Deus colocou um desafio na mão de vocês, Toninho, daquela época. E vocês não tiveram medo, tiveram a coragem e o desenvolvimento, o desempenho para fazer conforme as forças de vocês, e vocês tiveram forças para vencer, porque vocês cumpriram o que a Bíblia diz. Tudo que vieram nas mãos de vocês para fazer, fazem conforme as tuas forças, porque estão fazendo as coisas de Deus, e era para Deus, e foi para Deus, e assim foi feito para Deus, com muita força, com muita determinação, com muita garra, e sobretudo com as bênçãos de Deus. Deus seja honrado e glorificado com o objetivo que vocês tinham no passado, com o foco que vocês tinham e tiveram e trouxeram até hoje a igreja perseverando, crescendo cada dia, cada momento. A bênção veio e ainda terá mais bênçãos pela frente. Agradeço profundamente, em nome da igreja, tudo que vocês fizeram e ainda estão fazendo para o crescimento do Evangelho. Temos um pequeno desafio, irmão Lorival, para construir no fundo. Não se reflete nem a 5% do que vocês passaram. E vamos conseguir isso, Helder, com a graça de Deus. Porque isso aqui é um grande exemplo para nós, um desafio que temos pela frente não significa nada diante do que vocês passaram. Então Deus realmente esteve com vocês e está conosco constantemente. Agradeço profundamente de participar desta igreja hoje. Tenho uma satisfação muito grande de fazer parte dessa história e estar aqui com vocês. A maneira que vocês me receberam a minha família, deram oportunidade para meus filhos. Aqui a minha nora foi batizada, a Ilane. Nasceu o bebê, está ali, o netinho. Então, tenho muita gratificação a vocês, pela maneira que vocês me receberam, me trataram, e hoje eu posso dizer que estou muito feliz aqui com vocês. Deus seja honrado e glorificado com tudo que vocês fizeram até o presente momento. Vocês têm um hino para cantar no final ou não? Não tem. Orar. Mas eu não posso ir embora sem cantar. 152. Quero ver a igreja cantando agora, expressando a sua gratidão de louvor por tudo que esses homens fizeram até o presente momento, com esse relato que vimos agora. 152. Cante em pé, mas expresse seu coração. Entregue neste momento que realmente Jesus é o grande vencedor, os homens foram vencedores. Glória, glória, aleluia. Só refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Leve os reinos deste mundo, ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
Deus, grande Pai, obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas até o presente momento. Pai, obrigado porque um dia o Senhor preparou uma bênção especial para essa igreja. As dificuldades vieram, grandes dificuldades. Aos olhos humanos eram invencíveis, não tinha como vencer isso, mas Cristo Jesus, através do seu sangue na cruz do Calvário, através do Espírito Santo, orientou nossos irmãos, nossos queridos irmãos, que naquela época, dando eles sabedoria para dirigir e continuar com a igreja, trabalhando e buscando uma solução e orientada pelo Espírito Santo, pelos seus anjos. E encontraram essa solução, e temos aqui hoje diante de nós um grande número de amigos e irmãos que congregam nessa igreja, mais de 200 pessoas que estão aqui, pela graça e pela misericórdia, pelo esforço dos irmãos. Pai, obrigado porque essas pessoas trabalharam. Obrigado porque esses nossos amigos tiveram essa ideia. Obrigado, Senhor, porque Cristo Jesus conduziu, o Espírito Santo conduziu. Obrigado, Pai, porque temos uma igreja onde temos ar-condicionado, temos som, temos bancos com encosto, temos todo o conforto. Pai, isso são bênçãos que vêm de Tuas mãos. Obrigado porque esses irmãos tiveram essa coragem, enfrentaram essa dificuldade. E por isso, Pai, somos felizes e agradecidos a eles e a Ti também. Por isso, Pai, nesta manhã, eu peço a Tua bênção profundamente sobre esses irmãos. Amém. Que eles tenham a bênção sobre as suas famílias, sobre seus filhos, sobre seus parentes e também sobre esta igreja. Amém. Dê a eles, Pai, toda a bênção necessária que eles precisam e que eles continuem sendo pregadores, levando o Evangelho até que Jesus volte. Despede com a Tua paz, com o Teu amor. Nós oramos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. 601.